Muito bem. Meus queridos, então vamos partir diretamente aqui para o nosso estudo de hoje, que é altamente desafiador, como eu coloquei aqui para vocês hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre os querubins da glória. Olha, então, como nós sabemos, Lúcifer era o anjo mais exaltado do universo, o mais influente, o mais belo, né? O seu nome, Lúcifer, ele vem do latim lux e fero. Fero aí é eu suporto e significa o portador da luz. Então, Lúcifer significa o portador da luz. Lúcifer é, na verdade, ou era, na verdade, o seu título, era um título que ele carregava com ele. E revela o que esse título carregava em si. Ele revelava a sua função como um querubim, e olha essa palavra aparecendo aqui, como um querubim cobridor original. O criador dele, que era o próprio Deus, obviamente, dera a ele, Deus deu a ele uma posição. E que posição era essa? Uma posição de cobertura viva, né? Não era uma cobertura como no caso do trono, no caso do santuário, onde a cobertura era de pele. Ali, no santuário de Deus, havia uma cobertura viva sobre o seu trono. Nesse monte do seu santuário, ele ficava de pé. Olha só, guarde esse dado que ele é muito importante, por favor. Ele ficava de pé, próximo a Cristo, e a glória divina fluía diretamente nele. Esse filho da manhã, ele era o mais honrado de Deus. Pensa nisso, o mais honrado. Ele era classificado como o mais alto em poder e o mais alto em glória entre todos os habitantes do céu. Agora, olha que interessante. O Espírito Santo, ele providenciou, né, que certas palavras hebraicas permanecessem sem tradução. E por que que eu entendo que o Espírito Santo fez isso? Para que nós pudéssemos investigar exatamente os seus significados. E querubim e serafim são dois nomes que a gente precisa investigar para entender o significado deles, já que, do ponto de vista do santuário, era ali que nós vemos as suas ações e suas presenças. A palavra querubim, ela revela a natureza do ser. Guarda isso. Então, quando a gente fala que Satanás era um querubim e um querubim cobridor, nós estamos dizendo da natureza desse ser. Assim como a gente fala do ser humano, e a gente fala que humano é a nossa natureza humana, Lúcifer tinha uma natureza querubínica, poderíamos chamar assim, porque querubim era a natureza dele. A palavra querubim, ela parece ter vindo lá da antiguidade, junto com a tradição da ideia do paraíso. Então, quando você pensa na palavra querubim, você não consegue desvinculá-la da palavra paraíso, porque as duas elas trazem essa coisa que vem lá da antiguidade. E olha que interessante. A letra hebraica inicial de querubim, a K, ela significa como. Então, K aqui dá a ideia de como. E a sua segunda sílaba, RB, onde você tem ali a palavra querubim, porque na verdade é cherubim ou querubim com CH, significa alguém com grande poder e sabedoria e glória, ou que você possa chamar isso de perfeição. Portanto, a palavra, o termo querubim, descreve alguém que é como, isso é importante, é como a majestade divina. E isso se concentra no caráter dele. Por isso que querubim revela a natureza do ser, né? Então, Deus fez bom e belo o ser mais próximo possível dele. Ninguém chegou mais próximo, nenhum ser criado chegou mais próximo de Deus do que Lúcifer. Então, ele era o querubim
cobridor, ou seja, alguém que é como tinha nele a majestade divina. A inspiração, ela descreve, quando eu falo aqui a inspiração, eu estou falando da nossa profetisa Ellen White. Ela diz assim, olha, o termo querubim, portanto, descreve alguém que é como a majestade divina. Ele diz assim, ao portar a sua imagem, olha o que ela diz. E ele fala assim, a inspiração descreve os querubins assim, ao portar sua imagem, a cumprir suas ordens, a adorá-lo, como a mais alta ambição é alcançada. Ou melhor, sua mais alta ambição é alcançada. Então vamos lá. Qual que era a maior ambição desse querubim? Portar sua imagem, ele portava nele a imagem de Deus, ele cumpria as suas ordens e ele o adorava. Era a sua maior ambição, o seu maior desejo. Quando você vai para uma tradução, eu disse que o estudo é um pouco desafiador, porque ele vai trazer vários termos, vários autores, vários textos, vários léxicos. Então, por isso que às vezes isso fica um pouco distante, né, da nossa realidade, ou da realidade das pessoas que não têm, às vezes, uma proximidade com não tem uma proximidade com os termos bíblicos, os termos técnicos, vamos chamar assim, que muitas vezes nós, então, precisamos utilizar, né? E vocês vão perceber no final desse estudo a razão principal, e eu não posso contar agora, por que que nós precisamos estudar efetivamente esse assunto, né? Então, essa tradução mais poética que vem do latim de Lúcifer, Ben Shahar, o título hebraico desta soberba criatura, né, é filho da aurora. Então o termo Ben Shahar, filho da aurora, foi traduzido como filho da aurora, arauto da aurora ou simplesmente estrela da manhã, né? Você vai ver isso em Isaías 14, 12, né? Estrela da manhã. Também ele é traduzido como luz. Né? Isaías 8:20 fala dessa luz e aponta para esse papel que ele tinha, que era um papel extremamente privilegiado. E o que que ele tinha de privilégio, efetivamente? Ele estava a par de muitos dos conselhos e propósitos da divindade, lá desde o início. Então, o seu ofício, veja, se ele tinha consciência e conhecimento dos segredos, dos propósitos, dos planos de Deus. Então, qual era o ofício dele? Era disseminar calor, disseminar luz e espalhar pelo universo o conhecimento da natureza gloriosa de Deus, do seu amor, dos seus propósitos, do seu governo. Então, portanto, querubim revela o seu caráter, o caráter desse ser. Ficou claro para vocês? Agora, portanto, quando você chama alguém de querubim, você está falando desse ser que possui em si a própria imagem de Deus, que está ali para cumprir suas ordens, para adorar, para expandir, espalhar a sua luz, a luz de Deus, o conhecimento da natureza gloriosa de Deus, os seus propósitos, o seu governo. Ele tinha esse propósito. Que função maravilhosa esse ser possuía. Então, querubim é a sua natureza. Agora, você com certeza já ouviu a palavra serafim. E o que será serafim? O que que serafim significa? Vamos falar um pouco disso. Essa atividade também está inserida no verbo hebraico saraf, que significa queimar, aquele que queima. Portanto, o ser serafim, essa palavra, ela descreve algo brilhante. Você vai ver isso em Isaías 6:2, ou serafim brilhante, né? João 5:35 menciona alguma coisa disso. Então, aquecendo os corações. Então, ele tinha um papel de aquecer o coração dos seus ouvintes com as maravilhas da esperança do Evangelho. Guardem isso, porque isso é importante. Guardem, se vocês não ficarem com essas informações, vocês não vão compreender a grandeza do que virá para frente nesse estudo profundo
desafiador, mas maravilhoso. Então, qual que era o papel do serafim? Iluminar as mentes com o evangelho, com a gloriosa verdade. Então, sem qualquer razão, Lúcifer escolheu se rebelar contra o governo de Jeová. Por quê? Porque ele não estava satisfeito apenas com a posição que ele ocupava. Ele queria muito mais. Então ele ficou obcecado com essa ambição profana de alcançar. Ele pensava: se eu estou tão próximo de Deus e eu carrego comigo a imagem dele, então eu posso ser ele. Eu posso ser ele. Então ele queria alcançar a igualdade com a deidade. E isso acabou dominando a sua vida. E aí, a questão é, como é que ele faz para atingir esse objetivo? Ele começa a espalhar fake news, desinformação, descontentamento por todo o céu. E ele procurou se exaltar, puxando Deus para baixo e elevando ele, né? Então ele finalmente consegue. Esse ser era tão extraordinário, tão poderoso, que ele consegue seduzir. Então, a palavra correta aqui é mais do que enganar. Ele seduz um terço da hoste dos anjos, que era uma hoste inferior, para ficar do lado dele e alcançar e lançar, o melhor, essas calúnias contra o governo de Deus. Bem, nós conhecemos a história, segue-se essa rebelião aberta, depois há uma guerra no céu, e isso resulta no banimento de Lúcifer e todos os seus anjos rebeldes, juntamente com ele, está em Apocalipse 12, 3 e 4, fala sobre isso. Então, Lúcifer é descrito pela primeira vez como querubim ungido em Ezequiel 28, 14. Né? A palavra, olha que interessante, olha que interessante. A palavra que Ezequiel usa para querubim ungido, isso está em Ezequiel 28, 14, tu eras o querubim ungido, tu andavas sobre pedras esfogueadas, né? Então, a palavra que ele usa para querubim ungido, e eu quero marcar esta palavra ungido, é a palavra marshak. Vou repetir, a palavra é marshak. Adivinha? Pensa aí um pouquinho. A palavra marshak, que está ligada à palavra ungido, é a raiz de qual palavra? Que vai gerar depois. Olha que coisa. A palavra Messias. Então, a palavra Messias, ela também origina dessa raiz. Então, Mashak é a raiz da qual a palavra Messias deriva. Olha que irônico isso. Aquele a quem Deus designou como mensageiro messiânico, porque ungido da luz, estava tão orgulhoso de si mesmo que se torna o diabo, príncipe das trevas. E olha que ironia. O criador dele, a quem ele despreza, a quem ele procurou suplantar, a quem ele procurou degradar e cujas obras ele viveu para destruir, esse esvazia-se a si mesmo. Ele se esvazia pela humildade, se torna o Messias, se torna o nosso Salvador, ele se torna o ungido, e os súditos desse reino, do reino que o Messias está formando, os seus súditos serão compostos exatamente daqueles ou por aqueles a quem Satanás arruinou. Entende porque nós falamos de graça, maravilhosa graça de Deus? Do que ele é capaz de fazer com seres como nós? É por isso que esse estudo ele é interessante, de nós olharmos o final e entendermos o que Deus fará com a humanidade. Vocês vão ficar espantados com aquilo que vai ser aprendido aqui hoje, ou talvez até na aula seguinte. Quando ele foi expulso da presença de Deus, Lúcifer então gradualmente se degenera em valor moral. Ellen White, quando o descreve, diz assim: o querubim cobridor, como ele apareceu mais tarde com essas palavras, né? Ele
ele se lembra, ela fala assim, olha, ele se lembra de onde caiu, um serafim brilhante, filho da alva, como mudou, como degradou. Então, eu preciso finalizar aquela pergunta que eu fiz lá. Querubim e serafim é o quê? Às vezes as pessoas pensam assim: querubim é uma coisa, serafim é outra. Não, não. Querubim é a natureza do ser, tá? São dois títulos, na verdade. São títulos aplicados ao mesmo ser, tanto querubim quanto serafim. Então, querubim revela o caráter dele e o serafim indica a sua função. Então, a gente pode dizer que Satanás era um querubim e serafim. Por quê? Querubim era a natureza dele, ele carregava nele a própria majestade de Deus. E a sua função era o quê? Como serafim. Isso era um serafim. Espalhar pelo universo o amor de Deus, a bondade de Deus, os planos de Deus. Ele era o arauto de Deus. Ele era o porta-voz de Deus. Vocês sabiam disso? Ou vocês pensavam? Aliás, eu queria fazer uma pergunta aqui, até para a gente ter aqui uma certa interação. Olha só, vocês sabiam, ou vocês pensavam, digita aqui, vocês pensavam que serafim e querubim eram seres diferentes? Ou vocês já sabiam que querubim era o caráter, fala do caráter, e serafim fala da sua missão, fala da sua função, e todos eles se referem ao mesmo ser que no caso ali era Lúcifer. Fala aí se vocês já sabiam disso, ou surpreendeu vocês saberem disso agora, neste momento. Aí vocês podem aqui colocar aqui. Eu achava que era diferente, Fabiano. Chocado, Fabiano. Você tinha que escrever chocado, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, vocês podem colocar que depois eu vou lendo aqui para ver a opinião de vocês, até porque vocês acabam participando, se vocês puderem. Então, é, vamos lá, então, o que que a gente vai dizer? O que que aconteceu lá no céu depois da queda de Lúcifer? Percebe que nós estamos fazendo um storytelling aqui, storytelling, né? Nós estamos contando uma história, né? Então, o que que aconteceu logo depois da queda de Lúcifer? O Senhor, imediatamente, ele designa, olha só agora, designa o anjo Gabriel, para preencher o cargo do qual Lúcifer havia sido expulso. Né? Isso está no Desejar Todas as Nações, página 693, página 780, também no comentário bíblico, número 5, na página 1123. Eu estou dando as fontes aqui, porque como esse tema é complexo, é bom a gente citar as fontes, para depois a pessoa falar assim, de onde esse cara tirou isso, né? De que cabeça que ele tirou isso? Então, esse Gabriel, dali para frente, né, ele deveria abrir os propósitos de Deus aos homens pecadores. Isso está no Desejar Todas as Nações, na página 99. E preencher o papel desse portador de luz para este mundo perdido. Então, a inspiração, ela nos. Toda vez que eu falar inspiração, eu estou falando aqui do Espírito de Profecia. Então, a inspiração nos lembra que as palavras do anjo, eu sou Gabriel, que assisto na presença de Deus, e também Daniel escreve isso, mostram que ele ocupa uma posição de honra, de mais alta honra, nas cortes celestiais. Né? Honra, no caso, aqui é o Filho de Deus. E ao longo da história, este querubim, serafim, angélico, por que eu falo isso? Porque ah, Gabriel não foi criado como Lúcifer. Entende isso? Lúcifer foi criado com esse propósito, portanto, ele tinha características físicas que davam a ele essa característica. Gabriel não. Gabriel é um anjo que foi dado a ele essa missão. Então, Gabriel carrega consigo o título de querubim e serafim, mas você vai ver que no fundo, ele é um anjo. Tanto que ele fala o anjo Gabriel. Você não diz o arcanjo, você não diz o querubim, o serafim. Você fala o anjo Gabriel. Então, ele ocupa a função. E qual é a função? A função de neutralizar as mentiras de Satanás nesse mundo perdido.
Esse anjo Gabriel, então, ele divulga essa luz de Deus, o seu conhecimento, a sua palavra, utilizando para isso quem? Os profetas inspirados, né? E quando Jesus veio aqui à Terra, esse anjo, o anjo Gabriel, torna, então ele acompanha Jesus, já que ele acompanhava Cristo lá no céu, ele continua acompanhando Cristo aqui na Terra. Bem, voltando um pouco, lembra que eu falei que a gente vai, a gente volta, e é necessário a gente fazer isso? Voltando um pouco lá no Éden, né, para a gente entender um pouco mais isso, quando o nosso primeiro par foi banido do Éden, parte de suas responsabilidades, e aqui eu quero apontar isso, né? O que que Deus havia dado como responsabilidade para Adão e Eva? Cuidar do jardim e guardar o jardim. Aí Adão e Eva são expulsos do Éden. E aí? O jardim ia ficar lá ao léu, o Satanás ou qualquer um podia entrar lá e fazer o que quisesse naquele jardim? Não. Aí o que que Deus fez? Quando o par foi banido do Éden, parte dessas responsabilidades que eram de Adão e Eva foram colocadas nos querubins, que foram estacionados no leste do jardim. Gênesis fala isso muito claramente. Só que tem um detalhe: o artigo definido hebraico ele enfatiza que todos os querubins estavam lá. Então, o ministério dele estava focado em negar as artimanhas de Satanás, o ex-querubim, que mantinha o mundo como refém, e guardar o caminho que levava até a árvore da vida. Agora, ao contar essa história, Moisés contou essa história, porém, o Espírito não autorizou Moisés a fazer qualquer descrição da aparência dos querubins do Éden. Então, mas, como espada de luz, eles também são símbolos. Então, Deus estabeleceu os querubins ali, e isso é um dado importante. Lembra que Satanás, ele tinha, enquanto querubim, o objetivo e meta de divulgar os planos, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o governo de Deus, mas no caso do Éden, quando Deus colocou os querubins ali, ele os colocou ali em ira, ao invés de tê-los ali colocado com um tipo de misericórdia ou em um momento de amor. É interessante que quando Moisés fala que os nossos primeiros pais foram expulsos do Éden, e ele fala isso lá em Gênesis 3:24. Também a gente pode conferir isso em Gênesis 4:14, quando Caim fala assim, porque me expulsas agora da tua presença, o termo usado ali é garash. Guarda esse termo, garash. Esse termo é usado ali para o tratamento dado pelo Criador a Adão e Eva. E é interessante que esse termo também descreve o divórcio de Agar com Abraão, lá em Gênesis 21:10, né? Onde Agar também, quando foi mandada embora dali, porque estava tendo problema entre ela e Sarai, ou Sara, e Ismael e Isaac, o termo usado ali é expulsão também. Agar foi expulsa da casa de Abraão. Agora, quando Moisés utiliza o termo expulso, garash, do Éden, ele imaginou Deus quebrando o relacionamento mais próximo, mais íntimo que ele tinha com os nossos primeiros pais, por meio do uso dessa palavra, expulsão ou garagem. O que Deus estava dizendo, literalmente naquele momento? Sabe o que ele estava dizendo? Olha, Adão, olha, Eva, vocês escolheram o meu rival. Então, vá viver com ele. Você escolheu o amante ao invés do seu marido. Então agora você está sendo expulso para você viver agora a vida que ele vai te dar. Eu quis te dar a vida eterna. Ele está te dando a morte. Então vai viver essa vida que você escolheu com esse amante pelo qual você me trocou. Percebe que, apesar de repudiada, porque Deus ali então ele se divorcia de Adão e Eva. E apesar de repudiada,
porque a sua esposa, né, no caso, os primeiros pais, o traíra, ele ainda amava eles. A agonia do Senhor em expulsar a sua noiva, isso é revelado o tempo todo na Bíblia. É revelado por suas lágrimas. Quando essa noiva, ela recusa o convite dele para ser reunida sob as asas da Shekinah. Por que que a gente está dizendo isso? Porque o Israel fiel, a cidade de Jerusalém, bem como a terra prometida, elas são mencionadas em Isaías 62, 1 a 9, em Ezequiel 16, 1 a 15, como estando casados com o Senhor. E olha que interessante. Mais uma vez, Israel, Jerusalém e a própria terra prometida foram os três divorciados de novo por escolha deles. Deus usa muito esse termo, divórcio, ele usa muito. Por isso que eu acho que Deus odeia o divórcio. Eu tenho essa impressão, que Deus odeia o divórcio. Né? Porque isso lembra quantas vezes ele teve que se divorciar. Primeiro de Adão e Eva, depois de Israel, depois de Jerusalém, depois da Terra Prometida, ou a sequência aqui não importa. O último dos profetas de Israel, que é Malaquias, ele lembrou ao povo dele os sentimentos do Senhor, Jeová, que ali é o juiz, nessa separação. Esse Deus, que aí é usado a palavra Elohim, o poderoso criador das alianças de Israel, fala exatamente isso. Ele odeia repudiar. Então, agora, a quem é dado esse privilégio, né? Esse privilégio de casar de novo, nesse simbolismo com o Senhor? É a igreja. Então, esse privilégio de estar unido com o noivo celestial e sua noiva, é dado isso à igreja. Por quê? Após o divórcio edênico, a história subsequente da salvação vai retratar o marido rejeitado cortejando ali pacientemente a sua esposa errante. Isso está em Ezequiel 16, 1 a 63. E esse negócio aqui, esse casamento só vai terminar Leva quando aquela muda estiverem finalmente reunidos de às amora, bodas do ela está Cordeiro. crescendo ali. Agora, o que que é importante a gente entender aqui? E eu fiz aqui uma, opa, o Muniz apareceu. Bom dia, Muniz. A hora que você quiser entrar, amigo, fique à vontade, tá? E o que que me chamou a atenção nisso aqui, né? É que se Deus se divorciou 4 vezes de Adão e Eva, de Jerusalém, de Israel e da Terra Prometida, por que que a Bíblia fala que vai ter o remanescente do remanescente? O remanescente será salvo. É muito provável que, devido ao estado da igreja na atualidade, e principalmente nos últimos tempos, parece que com uma parte da igreja vai haver um quinto divórcio, infelizmente. Como é que anda a espiritualidade da igreja? O compromisso dela com Deus, né? Deixa eu olhar, parece que tem um microfone ligado aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar mudo em todos. Pronto, não deve estar mais ligado agora. Mas fiquem atentos ao microfone, gente. Não, não liga o microfone, que isso de fato incomoda. Incomoda no sentido de compete, né, com a fala do professor. Então vamos lá. Ah, vamos lá então. O Senhor então coloca Chacã. E aí, de novo, a gente traz, voltando aqui para os querubins. E por isso que eu falei, às vezes é um pouco difícil essa aula de hoje, porque ela vai lá, ela volta, mas no final isso fecha. Podem ficar tranquilos, que no final da aula isso vai ser fechado. Então, o Senhor coloca nesse Éden, onde aconteceu esse divórcio, ele coloca Chacã, colocou ali os querubins ao leste do Éden. Essa palavra, Chacã, ela brota da mesma raiz que gera a palavra, adivinha? Adivinha. Que palavra Chacã vai gerar? A palavra Shekinah.
que é a manifestação visível da divindade. Olha que interessante. Perto, portanto, quando a gente pensa que Deus colocou querubins, Chacã, no leste do Éden, é por isso que eu afirmo que o primeiro santuário na terra foi ali, foi no Éden. Esse foi o primeiro santuário. Tivemos uma aula lá no passado que falava sobre isso, os santuários que já houveram. Então, o primeiro santuário, de fato, foi ali no Éden, porque ali estava a Shekinah. O que gerava, o que realmente fazia sentido, toda aquela estrutura do santuário só fazia sentido porque a Shekinah estava ali. Tanto que quando o véu se rasga e a Shekinah não estava mais ali presente, todas as cerimônias que aconteciam no santuário ali em Jerusalém perderam o sentido, porque a Shekinah não estava mais ali. Então, perto da sua morte, Moisés, ele lembra a Israel que foi a boa vontade daquele que habitava Chacã na sarça, isso está em Deuteronômio 33:6, que o havia convocado para o serviço. Percebe a palavra habitava? Então, a palavra habitava ali pode ser traduzido como colocado Shekinah, ou morada, em uma tenda de luz, que representa o radiante Cristo escondido num arbusto incandescente no deserto. Portanto, o arbusto era ali uma Shekinah. Então, você vai ver a Shekinah no Éden e você vai ver a Shekinah no arbusto. Então, naquele momento, o arbusto poderia ser também simbolicamente um santuário, porque a Shekinah estava ali. Agora, ao descrever sua encarnação, o apóstolo João usou, no livro dele, o livro de João, ele usa um termo que provavelmente é uma forma mais helenizada. Helenizada, ou seja, helenista, não estamos falando aqui dos gregos. Ele usa um termo esqueme, de Shekinah, de Chacã. Então você pega Skene, Shekinah, Chacã, ambos têm as mesmas três consoantes. Tanto Skene, quanto Shekinah, quanto Chacã têm as mesmas três consoantes, S-K-N, para representar o tabernáculo ou uma tenda da divindade de Cristo na humanidade. Então, o propósito de Deus de viver em uma tenda temporária, o mais próximo possível da humanidade, de fato, ela foi plenamente e finalmente realizada por meio da encarnação. Então, Cristo estabelece o seu tabernáculo no meio do nosso acampamento humano. E aqui, então, ele arma a sua tenda ao lado da tenda dos homens, para que pudesse habitar entre nós e nos familiarizar com o quê? Com o seu caráter e a vida divinos. Ellen White escreve isso exatamente desejado de todas as nações, na página 23. Pode ser que, se você procurar isso, pode estar em outra página, porque eu estou usando aqui a minha referência, tá? Portanto, os querubins do Éden, iluminando o caminho de volta à árvore da vida com sua espada de luz, era um símbolo de todo aquele, era um símbolo de todo aquele, ou de todos aqueles, cujo caráter e ministério ajudam a manter Jesus, o caminho da vida, claro para todos os que escolhem andar nele. Olha que coisa interessante que eu acabei de dizer aqui. Eu vou repetir isso porque é importante. Os querubins do Éden, iluminando o caminho de volta à árvore da vida com uma espada de luz, era símbolo de todos aqueles cujo caráter e ministério ajudam a manter Jesus, o caminho da vida, claro para todos aqueles que escolhem andar nele. Por que você acha que a Bíblia é chamada de espada? Por que você acha que a Bíblia é chamada de luz? Então, eu posso dizer que a Bíblia é, em seu símbolo, uma Shekinah. Por quê? Porque ela tem uma espada de luz que aponta o caminho da vida. A mesma coisa que os querubins fizeram ali no Éden. Eram ali uma luz que apontava para um caminho que apontava para a árvore da vida. Da mesma forma que Jesus era também uma árvore, ele também tinha essa expressão, é, essa expressão, né, vamos dizer assim, essa expressão
é, relacionado a relacionado. Eu estou aqui parado porque tem uma pessoa que não está conseguindo entrar. Eu estou tentando mandar o link aqui enquanto eu estou falando. Então, voltando aqui, essa expressão árvore, Cristo também é árvore. A árvore da vida, né? Cristo é a própria árvore da vida, porque a árvore é madeira, madeira simboliza a humanidade, e Cristo tem essa humanidade nele. Cristo é a luz da vida, Cristo dá vida, e a palavra, né? A palavra de Deus, ela conduz exatamente a esse Cristo, que é a nossa própria vida, é a nossa própria essência da nossa existência. Então, aí, nesse sentido, todo aquele que aponta o caminho para alguém, aponta Cristo para alguém, que pelas suas obras, pelo seu caráter, pelo seu ministério, ele simbolicamente, ele também pode ser chamado de um querubim. Por quê? Porque ele tem essa missão, né? Os descendentes dos nossos primeiros pais, eles viveram por séculos perto do Éden. E esse texto, se não me engano, ele está ou no Patriarcas e Profetas, Patriarcas e Profetas, a página 62. Ele fala assim: na porta do paraíso, guardado por querubins, foi revelada a glória divina. Para lá vieram Adão e seus filhos para adorar a Deus. Aqui, nesse lugar, eles renovaram seus votos de obediência à lei, cuja transgressão os havia banido do Éden. Quando a onda de iniquidade se espalhou pelo mundo e a maldade dos homens determinou sua destruição por meio de um dilúvio de águas, a mão que havia plantado o Éden retirou da terra. Mas na restituição final, quando haverá um novo céu e uma nova terra, ele será restaurado, mais gloriosamente adornado do que no princípio. E olha que interessante. Após o dilúvio, Sem, Cã e Jafé e suas esposas devem ter contado os detalhes dessa cena, ou seja, de como Adão ia lá na porta do Éden, e ali ele viu os querubins, e a espada flamejante, e ali eles sacrificavam. Eles contaram essa cena para os seus filhos e netos repetidas vezes. E essa história, ela se torna assim, tipo uma herança de parte da herança da humanidade. E olha que interessante, é isso que forma a base de suas memórias dos arquétipos da criação e da queda que foi induzida pela serpente e a própria expulsão de Adão e Eva por Deus do jardim, desse jardim das delícias, e a formação de adoração que ele estabeleceu em seu jardim. Assim, dessa maneira, né, incorporado na consciência humana essas ideias de jardim, de sacrifício e tudo mais, foram passadas de geração em geração. E o que vocês acham que aconteceram? Elas foram sendo distorcidas. E aí, quando a crescente população da Terra se espalha pela superfície, esses conceitos que vieram lá de Sem, Cã e Jafé, eles transformaram em muitas religiões populares. Então, aqueles que escolheram abandonar a adoração do Deus verdadeiro, eles começaram a permitir que essas lembranças, originalmente verdadeiras, que vieram de Sem, Cã e Jafé, se tornassem uma bagunça, uma coisa indistinta. E Paulo vai nos lembrar em Romanos 1, 19 e 24, que algumas pessoas até distorceram deliberadamente para atender essas fantasias. Essas distorções do original, da criação, da queda do homem, do paraíso, do dilúvio, do sistema sacrificial e da maneira de adorar a Deus, o que acontece? Você vai encontrar isso em centenas de esculturas, em edifícios em ruínas, em cenas esculpidas de divindades, em templos destruídos, espalhados pelo Oriente Médio e Extremo Oriente, e também nos museus. Você vai encontrar isso em museus. Os antropólogos ouvem esses registros, né? Ouvem, na verdade, e registram, os antropólogos ouvem e registram o eco deles nos contos folclóricos de muitas culturas diversas. Tudo ali corroborando o fato de que um dia, outrora, a humanidade de fato soube o que era verdade. Se você vai nos Incas, por exemplo, você vai no México, você vai ver os Incas, os Aztecas, os Maias, você vai ver os Zigurates.
Se você estudar com Rodrigo Silva, Rodrigo, Rodrigo Silva diz que é muito provável que a Torre de Babel tenha sido feita em forma de zigurate. Não uma torre, como a gente conhece, uma coisa cilíndrica e reta, mas um zigurate que começou expandido e foi subindo. E o que, que você encontra lá nos astecas? Zigurates. O que, que você encontra nos incas? Zigurates. O que, que você encontra nos maias? Zigurates. De onde veio isso? De onde veio essas informações? E sacrifício de animais, sacrifício de pessoas, sacrifício de homens, não é? Figuras de anjos você tem ali. E quando você pega, por exemplo, essas descobertas, elas validam essa história de apostasia. Entre essas memórias mitológicas, né, você vai encontrar frequentemente a história de guardiões. Olha só, guardiões de portões, guardiões de não sei o quê. Vocês já não ouviram isso por aí? Muita gente entra nessa pilha, nessa onda. Isso tá, esses guardiões raivosos, grotescos em lugares sagrados. Né? De onde vêm esses arquétipos, né? Essas representações pagãs dos querubins são construídas de várias combinações. Eles combinam pássaros, animais, muitos rostos, percebem isso? Muitos rostos, múltiplas asas, múltiplas mãos. Então, isso o paganismo mostra isso de maneira clara. Então, eles são frequentemente, outra coisa, eles também são frequentemente mostrados diante de uma árvore, um recinto sagrado, cercado por luz celestial, sendo aplacados a sua ira por sacrifício de animais, oferta de vegetais, apresentando, aliás, diante de uma serpente vigilante. O que a gente pode concluir? Que todos eles, porque você vê isso no México, você vê isso no Peru, você vê isso no Oriente Médio, você vê isso na Índia, você vê isso na Europa, antiga Europa, você vê isso na Oceania, você vê isso na Ásia. Ué, que isso, você vê isso na África, no Brasil, né, na América do Sul, na América do Norte, então, principalmente entre os indígenas. O que você consegue perceber de tudo isso? Que, como isso está espalhado pelo planeta e tem conexões similares, isso só pode ter vindo de uma fonte comum. Então, o autor Stanley Faber, ele tem um livro chamado A Origem da Idolatria Pagã. Ele fala isso, né? Ele coloca que essas memórias populares difusas, embora altamente distorcidas, da história mais antiga do homem e de Deus, na verdade, confirmam a narrativa primitiva e inspirada do próprio Gênesis. E Ellen White, ela corrobora essa ideia. Ela fala assim, no Desejar de Todas as Nações, na página 28, ela fala: os sistemas pagãos de sacrifício eram uma perversão do sistema que Deus havia designado. O monoteísmo não é, portanto, um refinamento do politeísmo. Vamos pensar disso aí. O monoteísmo, ou seja, um Deus só, não é um refinamento do politeísmo. O politeísmo é uma distorção do monoteísmo. Ou seja, tudo começa com mono. E hoje você tem poli. Quem é mono hoje não é um refinamento do poli, ou seja, não começou com o poli, começa com o monoteísmo. E ela se transforma em politeísmo por causa dessas múltiplas histórias que foram contadas e distorcidas ao longo da história. Então, como é que a gente consegue? Olha que coisa incrível, né? A obra do querubim caído era tirar da mente humana por completo, de forma distorcida. Porque olha só, não daria para tirar essa história da mente humana. Ela é muito simbólica, é a nossa origem. Então o que que ele faz? Ao invés de ele dizer, não, isso aqui é uma plena mentira, isso aqui não existe, o que que ele faz? Ele distorce a verdade. Da mesma maneira como ele fez o Éden. E por que que ele faz isso? Que sei do caráter dele. Satanás tem um caráter muito forte. Ele foi formado lá no início com o caráter de Deus. E agora ele tem o caráter dele, o caráter de Satanás. Então, ele tem um caráter que não muda nunca mais. Então, ou seja, ele, ele quase consegue. Ele quase consegue. E é por isso que Deus ficava tão chateado com Israel. Israel trazia essa idolatria, esse paganismo para dentro do seio de Israel. As mulheres ali chorando por Tamuz,
uma mitologia da relação entre Nimrod e Semirímides, então gerando esse Tammuz, que era o próprio Deus Sol, que nascia cada manhã, ela ali chorando por Tammuz, botando o raminho, né? Ezequiel, quando entra, Ezequiel 8, 9, 7, 8, 9, quando ele vai e olha o que estava acontecendo dentro do templo, ele vê por debaixo, nas salas subterrâneas, imagens de escultura, imagens pintadas, e os sacerdotes que lá em cima, na frente de todo mundo, estavam lá oferecendo incenso para Deus, mas nos bastidores, eles estavam oferecendo incenso a Satanás. Será que no meio da igreja cristã hoje não existe isso? Enquanto lá nos púlpitos das igrejas cristãs espalhadas pelo mundo, líderes religiosos e até, enfim, estão ali oferecendo incenso, entre aspas, para Deus, mas a sua vida particular e nos bastidores, o incenso oferecido é para outro? Eu creio que apenas foi uma intervenção do Espírito é que manteve a história da salvação precisa, como ela é colocada nas Escrituras. Entende o ódio que Satanás tem da palavra? Entende o ódio que Satanás tem das Escrituras? E aí, cerca de 26 séculos após a criação, Jeová ordenou a Moisés que construísse um santuário sagrado para que ele pudesse habitar ou sacanizar entre o seu povo. Êxodo 20, 25, verso 8. O que ele havia feito lá no Éden, por meio da espada de luz empunhada pelo querubim, ele agora se propunha fazer, por meio da glória envolta em querubins, revelada ali em seu santuário. Asaf, ele combinou esses propósitos em seu versículo, quando ele diz: Ó tu que habitas, os querubins brilham. O poeta está em Salmo 81, 81, 91. O poeta imaginou as asas, isso que Asaf imaginou, né? Ele imaginou as asas dos querubins formando uma cobertura para a glória, brilhando acima do trono de Deus. Moisés não deixou nenhuma descrição dos querubins no Pentateuco. Isso indica que a forma deles era bem conhecida por Bezalel. O artesão foi simplesmente instruído a fazê-los. Da matéria do propiciatório, por trabalho batido. O que significa isso? Isso significa que eles foram feitos de folha de ouro e, portanto, ocos, não sólidos, como a fundição seria. O que ele teve que ser? Ele teve que bater, né? Ele teve que dar pancadas ali. Então, o ouro batido com martelo, o que nos lembra? Nos lembra a dor e os maus tratos suportados pelo próprio Filho do Homem. Dessa maneira, os querubins, então, são. Gente, todas. Desculpa eu voltar nisso. Fiquem guardando essas coisas, porque lá no final, se você não guardar essas informações que eu estou dando agora, que eu já venho dando lá do começo, vocês não vão entender o fechamento. Porque o fechamento é fantástico. Só que não vai dar para fechar hoje. Já são 7h30, né? Vai ter que ter uma segunda aula para fechar isso aqui. Então, o bater o ouro com martelo nos lembra essa dor e os maus tratos suportados pelo Filho de Deus. Dessa forma, dessa maneira, e por causa disso, né? Os querubins são descritos como cumprindo os sofrimentos de Cristo. Onde está escrito isso? Eu vou até abrir aqui para vocês. Pode abrir aí, Colossenses 1, 24. Vai lá, abra comigo aí, Colossenses 1, 24. O que nos diz lá em Colossenses 24? Ele então vai dizer sobre, olha que interessante, Colossenses 1, 24, diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo o meu corpo, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, da mesma forma como Paulo, ele carregava sobre si, e lá no final, eu não vou falar isso agora, mas lá no final eu vou dar uma opinião, tá? É só uma opinião, tá? De onde eu acho que Paulo vai estar, qual que é o seu galardão final. Baseado em tudo que a gente está estudando aqui,
eu provavelmente, lá no final, eu vou falar qual que é o galardão de Paulo, tá? Então, é uma hipótese, tá? Não é uma afirmativa, é uma hipótese. Então, o que que acontece? Os querubins, portanto, carregavam em si o próprio sofrimento de Cristo. Então, os querubins, eles ficavam, como a gente sabe, em cada extremidade do propiciatório, com os rostos voltados um para o outro e olhando ali para a arca. Esse, esse, esse voltando e olhando para a arca representam a reverência com que as hostes celestiais elas consideram a lei de Deus e o interesse, não só a lei, mas o interesse, porque ele também está olhando para o propiciatório, né? Então, o interesse na lei e o interesse no plano da redenção. Onde está escrito isso? Patriarcas e Profetas, página 348 e 349. Essa postura que eles tinham ali simbolizavam que formava ali a habitação de Deus e o santuário do Espírito, que era o iluminador de tudo isso. Essas funções, a verdadeira igreja, guarde isso aqui, essas funções, a verdadeira igreja, mais tarde cumprirá. Os querubins eram os guardiões da glória de Deus. Essas funções, mais tarde, a igreja cumprirá. Guarde isso. O Senhor planejou que o esplendor de sua Shekinah irradiasse, olha que lindo isso aqui, das faces e se refletisse nas pessoas dos querubins. E à medida que sua glória fluía através, então, pegava nas faces e eles iam fluindo através de suas asas, suas feições, seus membros. Sabe o que acontecia? A imagem dos querubins, elas eram, por causa dessa glória que refletia neles, a imagem dos querubins, ela era refletida onde? No teto do tabernáculo e pendia para fora. Então, o que que acontecia? Os querubins, eles não ficavam só ali sobre a arca. Como a sua imagem, guarde isso que é importante, ela refletia no telhado, no teto. Então, os querubins, eles formavam parte integrante das cortinas, por isso que eles, em contraste com o bordado, que vai ser uma adição posterior. Então, se você perceber, os querubins, eles não eram bordados nas cortinas, eles eram construídos, emaranhados dentro das cortinas. E por que que eles faziam parte e não bordado? É porque o véu tipificava o quê? A carne de Cristo. Isso está em Hebreus 10, 20. Essa linguagem de sinais, ela vai declarar, ou seja, os querubins não bordados, mas fazendo parte da própria estrutura, eles foram confeccionados na própria trama das cortinas, essa projeção da imagem deles no teto, ou seja, nas cortinas e no teto. Os querubins, então, estavam, a partir do Santíssimo, estavam nas cortinas do Santíssimo, no teto do Santíssimo. Então, essa linguagem de sinais declara que os querubins compartilhavam a vida e o ministério deles como membros do seu corpo, membros do próprio corpo de Cristo, de sua carne, de seus ossos, em Efésios 5:30. E foram, na verdade, participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção deste mundo. Vocês não imaginaram, não? Vocês não começaram a imaginar coisas aí, não? Quem serão participantes da natureza divina? Cristo não se tornou um de nós? Cristo, quando tabernaculou entre nós, ele não nos incluiu na sua vida? Não incluiu na sua morte? Não incluiu na sua ressurreição? Não incluiu na sua entronização? Mas uma pergunta eu faço: será que ele também não nos inclui no seu corpo? Ele não diz que a igreja é o seu corpo? Os querubins não estavam no corpo do santuário? O santuário não representa cada peça, não representa ali o corpo de Cristo? Os querubins não estavam cravados nas cortinas e projetado no teto?
que será que Deus está reservando para nós? Hum? Esse estudo é maravilhoso, gente. Só que por hoje eu tenho que parar, porque nosso tempo já esgotou. Porque não daria mesmo para terminar em uma aula só. E aí? O que vocês estão achando dessa ideia dos querubins? Hum? Queridos, por isso que eu estou dizendo, se você puder ir lá e ver de novo, e a próxima aula vai ficar ainda mais interessante. Nós vamos nos aprofundando mais nisso, porque a gente estuda muito pouco sobre os querubins, quase não se fala dos serafins. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, para finalizar. O que Deus está reservando para a igreja, para alguns representantes da igreja, vocês não têm nem ideia, mas eu acho que você já pode imaginar. Por que que a gente está estudando sobre querubins e serafins? E por que que eu falei de Paulo aqui? Mas isso a gente tem que saber na próxima aula. Por hoje é só. Eu agradeço a todos pela presença. Vamos orar. E eu aguardo vocês sábado que vem, se Deus quiser, em mais uma aula sobre querubins, serafins. E aí a gente ainda vai falar sobre os quatro animais, vamos falar sobre aqueles que Ezequiel viu, né? Nós vamos entrar profundo nesse negócio aqui, tá? Muniz, alguma coisa para dizer, querido? Acho que ele saiu. Não, meu amigo, só Opa. gratidão pela aula. Opa, pode falar, Muniz. Agora sim, é porque meu som estava baixo. Não, hoje não foi perfeita a aula, como sempre, só curtindo aqui. Só curtindo aí. Então tá bom, vamos orar. Querido Deus e Pai, nós sabemos que tem tanta coisa para aprender na tua palavra, coisas que a gente ainda às vezes não sabe, coisas que renovam, fortalecem a nossa fé. Não terminamos essa aula hoje, vamos, na tua graça e na tua vontade, terminar no próximo sábado, mas que nós saímos aqui impactados com o que o Senhor tem preparado para nós. Essa aula ainda veremos mais à frente, que o que o Senhor tem preparado para nós é muito maior do que a gente pode imaginar, em todos os sentidos. Que isso nos fortaleça, nos mantenha vivos e firmes na nossa jornada. Dê-nos um sábado de bênçãos na tua presença. Que o Senhor nos abençoe a todos com a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Até sábado que vem, se Ele assim nos permitir.